Neste último momento do Boi em Pauta de hoje, a gente trata sobre a viabilidade dos sistemas de integração. Bruno, em relação à madeira que é produzida no sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, o que a sua pesquisa se preocupa com isso também, com o tipo de madeira e se ela é viável comercialmente? Esse é um dos pontos importantes quando a gente trabalha aí com sistemas de LPF. A madeira é sempre o ponto mais questionado do processo. A gente tem resultados que mostram a sinergia do sistema, assim como a gente viu no boi, o desempenho animal é favorecido, a gente tem animais preferindo ruminar e estar em ósseo à sombra do que fazer isso ao sol, mas de fato o componente florestal requer um certo estudo de viabilidade. E com um outro agravante, ele nunca é para o ano seguinte, ele nunca é para imediato, como a gente faz com soja, como a gente faz com boi. A soja é da mesma safra, o boi 1 ano e meio, 2 anos depois, você está colhendo aquela produção. Se a gente estiver pensando em madeira de longo prazo, a gente dificilmente consegue ter uma boa expectativa do que vem pela frente. O que a gente tem feito hoje é estudar algumas dessas espécies. A Embrapa tem, além do experimento na empresa, outras 8 ou 10 fazendas no estado que são acompanhadas com diversas espécies florestais. A gente tem 2 ou 3 colegas lá que são engenheiros florestais e estão à frente desse processo, no sentido de tentar entender como é a silvicultura disso quando a gente está no sistema integrado. Qual é a dificuldade? De maneira geral, a nossa grande dificuldade é não querer deixar de botar o boi e botar a árvore. E aí você acaba tendo uma dificuldade de conjugar os dois indivíduos. Então a gente precisa ou isolar uma parte do lugar, ou isolar a área como um todo, por exemplo, fazendo 2 anos de lavoura enquanto as árvores sobem, para que no 3º ano eu entre com pecuária. De maneira geral, o que a gente tem visto hoje é uma situação ruim do ponto de vista do eucalipto, que é o que a gente tem na empresa. O preço muito ruim, uma dificuldade de colocação disso no mercado. Mas a gente quer acreditar que a necessidade de madeira só aumenta nos próximos anos. Então, por exemplo, se a gente puxar o desmatamento de 2004 até 2014, a gente reduziu em 90% a quantidade de área desmatada no estado de Mato Grosso. Então isso gera para nós uma necessidade de madeira vindo de outro lugar. Quando a gente está falando de produzir mais soja, super safra, como aí está todo mundo falando, nós estamos falando de secadores. A gente precisa alimentar os secadores, os frigoríficos precisam alimentar as caldeiras. A gente está falando de intensificação na pecuária, o que significa subdividir mais cerca, mais morão, mais estaca, lasca. Então sim, a gente entende hoje que existe uma necessidade e que a escolha do componente florestal, ela precisa ser muito bem feita com relação a qual uso que você vai dar para ela e qual o mercado que você tem na região. Até porque nós estamos numa região que é madeireira, né? É extrativista, então competir com o extrativismo deve ser uma situação bem delicada. Né? A gente ainda tem um pouco de desmatamento e a gente ainda tem bastante manejo florestal. Então, enquanto essas coisas estiverem se acomodando, então eu diria que a gente não tem um cenário definido. A gente tem um cenário onde a madeira extrativista vem reduzindo e que a gente vai precisar fomentar isso com silvicultura plantada, com madeira plantada. Muita gente focou também na teca, né? Uma outra variedade. Quando eu resolvo fazer um sistema de integração que eu vou usar a floresta ou a madeira, enfim, a quem que eu devo recorrer, Bruno? Eu acho que de maneira geral, quando a gente está falando, Luciano, de integração lavoura, pecuária e floresta, a questão da consultoria é de suma importância. Você ter um consultor, um técnico, um agrônomo, um zootecnista, um veterinário, um engenheiro florestal e às vezes mais do que um, para que a gente possa entender quais são as necessidades. Né? Eu gosto de dizer nas minhas aulas lá na universidade que cada sistema de produção é único. O seu sistema é único, ele serve para você. Você tem uma quantidade de areia, de argila, de tamanho de propriedade, de expectativa. Cada fazenda é única. Então, não existe uma receita de bolo. Existe sim um monte de tecnologia, um monte de ferramenta que a gente tem na caixa, que a gente vai a uma propriedade qualquer e faz com que isso se construa e a gente faça isso funcionar. Falando de integração, lavoura, pecuária, aqui no Mato Grosso é muito comum, em especial onde a gente está, norte, médio norte, que se tenha soja, milho e boi. É possível falhar o milho, soja e boi apenas? Sim, principalmente aqui onde a gente tem aí, né, esse ano a expectativa são de 4 milhões e 400 mil hectares de milho agora na segunda safra, depois de mais de 9 milhões de hectares de soja na primeira safra. Então, nem todo mundo já consegue fazer milho na entre safra. A gente tem uma área de soja que colhe um pouco mais tardia ou que plantou um pouco mais tarde. E aí a passagem da soja direto para o boi é sim uma alternativa. E a gente já tem pecuaristas aqui em volta fazendo isso com maestria. Isso traz para nós uma possibilidade que é de aumentar um pouquinho esse espaço de tempo em que a gente faz pecuária na área de integração. Então eu colho a soja, não faço uma safra de milho na fazenda toda, ou decido não fazer nunca ela mesma, e já parto para fazer uma alternância entre soja e boi. Isso tem dado bons resultados. Até porque o preço do milho aqui, vamos esquecer o ano passado, né, que houve uma elevação absurda, assustou todo mundo, mas habitualmente o milho em Mato Grosso é barato. É barato. A gente tem algumas fazendas que estão caminhando para os sistemas integrados, onde o milho entra às vezes só com silagem.
A pessoa faz, o produtor faz uma parte disso para que ele tenha o volumoso da fazenda, para que possa ir trabalhar com os resíduos da lavoura e esse excedente da lavoura como alimentação animal, não como pensando em grão para entregar na trade. Bruno, quando a gente começou a falar em plantio direto, houve um susto aí no setor, né? Ninguém podia imaginar que podia se plantar sem dobrar a terra, virar a terra toda, né? Quando começou a se falar em sistema de integração também desconfiança. Habitualmente o pecuarista é desconfiado por várias razões e não é essa a nossa discussão. Mas quais são os caminhos, que inovações, que outras revoluções a gente pode ter aí em se tratando de sistemas? Penso que os sistemas integrados são, né, casamento sem divórcio, caminho sem volta. A gente tem visto o sistema se mostrando de uma forma que resulta em mais rentabilidade. E no final do dia, o que a gente busca com a produção é o ganho econômico, é produzir mais, é fazer mais, é ter mais lucro naquele hectare de terra. Então veja, se eu tinha uma área onde eu fazia soja, eu não fazia nada depois, só ia fazer soja no outro ano, eu tenho a possibilidade agora de colocar o boi nesse sistema. Se eu tinha uma área que eu só fazia pecuária e tenho a possibilidade de alternar ela em partes com soja, com milho, com a lavoura, seja lá como ela for, e sair de uma produtividade de 4, 5, 6 arrobas por hectare e passar isso para 20, para 25, isso é uma coisa que vai nos trazer atrativos. Então penso que como toda mudança requer calma, né, mas requer também que a gente entenda o que está sendo feito e não deixe um passo atrás, a gente faça sempre um passo à frente. A Embrapa esse ano contratou uma pesquisa e os números que a gente tem é que no país a gente tem hoje alguma coisa em torno de 11 milhões e meio de hectares nos sistemas integrados como um todo. 90% disso é basicamente lavoura pecuária. Aqui em Mato Grosso, não mais do que 6%, né, vai ser o lavoura pecuária floresta e 4% vai ser em sistemas silvio-pastoris. Eu acho que mostra que a gente já tem uma possibilidade. Somente no estado de Mato Grosso a gente tem 1,5 milhão de hectares já trabalhando em sistemas integrados. Então penso que assim como o plantio direto, que há, sei lá, 20 anos atrás a gente olhava e dizia, nossa, como é que nós vamos fazer para fazer isso? Eu acho que os sistemas integrados vivem esse momento hoje e à medida com que o tempo passe, a gente vai tendo cada vez mais sucesso no sentido de fazer acontecer. 84% dos entrevistados se dizem satisfeitos com a integração, dizem que melhoraram a rentabilidade da propriedade e que conseguiram ter, né, mais tranquilidade na condução do seu negócio, obviamente com mais complexidade, com a necessidade de entender agora não só de boi, mas entender um pouco de como colher, de como plantar, de ter equipes multidisciplinares na fazenda. Eu agora preciso não só saber fazer uma inseminação artificial, eu preciso agora saber também escolher a soja que eu vou plantar, eu preciso adubar essa soja, eu preciso aprender outras coisas na fazenda. Então acho que é um momento de desafio, mas é um momento de desafio produtivo, de desafio que vai nos garantir talvez alcançar a marca de grande produtor de alimentos, que a gente já acha que é, né, que a gente tem aí essas grandes safras no país. E talvez os sistemas integrados ajudem a gente a, cada vez mais junto ao público urbano, mostrar a realidade, principalmente do nosso Mato Grosso aqui, de grande produtor de alimentos e não de essas outras coisas tantas que a gente ouve falar por aí. É exagero pensar, Bruno, que a gente venha a ter quase que na totalidade do sistema de produção de carne em Mato Grosso, ele integrado? Ou a gente ainda vai ver o boi na larga e por muito tempo? Eu acho que assim, o boi na larga ele tem dias contados. Eu não quero acreditar que esse sistema de produção, com os preços de terra que a gente vem atingindo em Mato Grosso, ele fique ainda por muito tempo. Mas eu também não vou acreditar que os sistemas integrados vão virar uma maioria no estado por uma questão muito simples. Todo o processo de intensificação requer uma área menor e menos intensificada para que eu possa, numa área menor da propriedade, fazer muito e nas outras eu poder regular o muito que eu faço nessa. Então lá dentro dos sistemas da Embrapa, por exemplo, essa relação é de mais ou menos 1:2. Para cada 1 hectare que eu tenho de sistema integrado, onde eu consigo fazer, por exemplo, 30 arrobas por hectare de pecuária, eu tenho outros 2 hectares que eu não consigo fazer números tão altos. E a gente fica aí em torno de 6, 8, 10, dependendo do ano, dependendo do pasto que eu estou trabalhando. O que eu acho que a gente pode e que a gente vai fazer a médio e longo prazo é sair dessas 3,8 arrobas por hectare, que é a nossa média de estado. Usar os sistemas integrados como uma dessas ferramentas e conseguir passar isso para 4, para 5, para 6. A gente vai usar um pouco mais de confinamento, a gente vai usar um pouco mais de suplementação animal. A gente tem uma série de tecnologias que hoje estão à nossa disposição e que a gente pode vir trazendo o Mato Grosso para um lugar cada vez melhor. Muito bem.
Muito obrigado pela entrevista, Bruno. À disposição. Para saber mais sobre o seu trabalho, o trabalho da Embrapa em Sinop, no norte de Mato Grosso, como é que faz? A gente está em o site da empresa, né, o embrapa.br/agrosilvopastoril. Lá a gente tem toda a informação da empresa, acesso a visitas, o Fale Conosco. Então, estamos à disposição aqui em Sinop. Muito bem. Sucesso nas suas aulas, nas palestras e nos próximos desafios que tem pela frente. Obrigado pela oportunidade. O Bom em Pauta segue na internet. Obrigado pela sua companhia e um forte abraço. Bom em Pauta. Oferecimento. Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna Nutrição Animal. Semente Chapadão, sua terra merece. Pexa, pecuária sustentável da Amazônia. Frigobom, alimentando gerações.